Muito bem, pessoal. Então eu acordei mais tarde e vim pedir um carinho pro Leandro. Então já clica no gostei e se inscreve no canal, porque você que acordou mais tarde e não sabe o que fazer com a dieta, vamos aqui resolver isso pra já. Leandro, eu achei que ia ter que comprar um curso de dieta. Você pode também, mas eu vou te dar essa diquinha aqui. Realmente, nós temos uma programação de dieta e é legal que a gente coma mais ou menos nos mesmos horários para criar uma rotina e tornar tudo isso sempre o mais simples possível, né? Ao contrário do que as pessoas acham, olha, o cara trabalha em casa, isso é muito bom e etc. Você ter rotina faz bem pro teu cérebro, isso é neurociência, tá? Vocês podem procurar Eslen Delanogari, certo? Olha, foi assistir o vídeo dele lá. Ah, né, Floquinhos? Nem clica no gostei, nem se inscreve no canal. Então, rotina é bom pra gente. Só que, o que acontece? Leandrão, acordei mais tarde no final de semana porque quis dar aquela dormidinha extra, ou porque na sexta-feira eu fui dormir um pouquinho mais tarde. O que eu faço com a minha alimentação? Galera, existem aqui duas abordagens muito simples que eu sempre recomendo para os meus alunos da consultoria. A primeira abordagem é a seguinte: quantas vezes você come por dia, filho? Eu como 5 vezes por dia. Legal. Sabe o que você vai fazer? Você vai comer essas 5 refeições, só que você vai apertar elas um pouco mais. Por exemplo, você comia de 4 em 4 horas? Tudo bem. Vamos fazer mais ou menos uma continha básica e você come mais ou menos de 3 horas e meia em 3 horas e meia. Ou seja, até o final do dia você vai comer as 5 refeições com espaçamento um pouquinho menor. Fim de papo. Isso vai ser eficiente, Leandro? Vai, tranquilamente. Mas nós podemos fazer de uma outra maneira, que eu até falei lá nos stories, lembrando que todo dia eu abro caixinha de perguntas no Instagram, hein? Me mande a sua lá. Que é você juntar 2 refeições. Só que aqui nós temos que analisar o indivíduo. Vamos dizer que eu estou trabalhando com um indivíduo que ele tem refluxo e tal. Se eu junto as 2 e deixo uma refeição muito grande, eu posso atrapalhar ele. Vamos dizer que ele está fazendo um bulk e aí ele carrega muito de comida cada uma. Não fica muito legal. Você pode juntar as 2 se isso ficar interessante para você. Qual que eu posso juntar? A primeira? Não, quanto a isso fica mais tranquilo, tá? Ah, quero fazer a primeira, depois a segunda, depois a terceira, aí a quarta e a quinta eu faço junto. Não, eu prefiro fazer no começo do dia para já meu mindset já zerar. Tudo bem, isso fica ao seu critério. O mais importante, como vocês podem ver, é comer tudo até o final do dia. Existe uma outra maneira que é seguindo essa mesma premissa, que essa premissa não vai mudar. Você não vai deixar uma refeição para trás, tá? Isso aí é certeza. Então se você achava que, vou acordar, perdi a primeira, tá tudo bem porque estava dormindo, não, isso não. Existe uma outra que você pode pegar essa refeição e dividir ela nas outras. Vamos assumir que eu como, 300 gramas de arroz nessa primeira refeição minha. Não, ninguém come arroz de manhã. Poxa, eu como. Como? Eu não sou ninguém para você? Que coisa horrível. Eu vou pegar esses 300 gramas de arroz e eu jogo 100, 100, 100, não. Ou 150, 150. Ou, enfim, distribuo isso durante o dia. E lógico, né, a proteína também e tal. A gente faz uma distribuição dessa refeição, desmonta ela. Uma outra sugestão também que você pode fazer, só que essa você precisa de um pouquinho mais de cuidado, né, de conhecimento nutricional. Como é que eu adquiro conhecimento, Leandrão, fora dos teus cursos? Leandro, tu tem mais tema, só procurar o que você tem dúvida aqui. Aqui é uma biblioteca, então vai lá na prateleira pegar o livro. Você pode assumir o seguinte, minha primeira refeição, ela tem 500 calorias. Ela tem 75 gramas de carboidrato. Pô, Leandro, não tá entrando nessas matemáticas. Eu falei, essa daqui é um pouquinho mais... Mas nada que você não dá conta. Você baixa um aplicativo. O Dieta e Treino da Growth, por exemplo, ele calcula as calorias para você. Aí você vai ter lá uma refeição com 75 gramas de carboidratos, que vai dar 300 calorias, e mais 50 gramas de proteína, que vai dar mais 200 calorias. Eu tenho 500 calorias. Beleza, beleza. O que eu posso fazer? A minha próxima refeição, eu vou comer banana, né? E a minha primeira era arroz. Só que aí eu aumento a banana. Aí a próxima refeição eu ia comer manga, eu aumento a manga. Na outra eu ia comer macarrão, eu aumento o macarrão a ponto de matar essas 75 gramas de carboidratos durante o meu dia. E logicamente o mesmo para a proteína. Então no resumão é o seguinte, você não vai perder essa refeição, você pode comer essa refeição junto de outra, você pode comer todas as suas refeições na mesma ordem com espaçamento menor, você pode distribuir os alimentos dessa em outras, ou você pode pegar as calorias, os macronutrientes e distribuir nos outros também. Aí é o que você preferir. A única coisa que não podemos fazer é deixar essa refeição para trás. Leandro, e se eu tenho pouca fome?
E aí eu não consigo, porque apertou muito, não consigo. Então você pode trocar essa refeição sólida por uma líquida. Então vamos assumir lá que eu tenho os 300 gramas de arroz, mas não tem como, se eu apertar mais não consigo comer, se eu distribuir não dá. Então faz o seguinte, vamos pegar ali 2, 3 copinhos de suco de uva integral para dar a mesma caloria em carboidrato e vou acompanhar nas refeições. Aí eu pego e faço 2 shakes de whey, porque tinha os 200 de frango lá. Então eu mando 25 gramas de whey depois de uma refeição e 25 no outro. Coloco só um pouquinho de água, faço uma papinha, fica uma delícia. Enfim, o que você não pode é deixar a proteína, o carboidrato, a gordura, a nutrição para trás. Basicamente é isso. Poxa, Leandro, que legal. Você tem outras dicas de dieta? Coisas assim que eu nem imagino, mas que você, por ter mais vivência, né? Lógico, eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês só de dicas de alimentação. Dá uma conferida aqui.